Eu era luz, antes que houvesse trevas, antes que o tempo tivesse nome, antes que o primeiro homem respirasse, eu já existia. Fui o primeiro sopro do Criador no tecido do invisível. Feito não da poeira da terra, mas da chama da glória. Não nascido, formado. Chamavam-me estrela da manhã, Lúcifer, o mais belo entre os celestes, puro reflexo da luz que vinha do trono. Quando andava entre os jardins de fogo, as constelações se calavam. Quando falava, os ventos celestiais dançavam em reverência. Meus pés tocavam os montes eternos. Meus olhos viam o que nenhuma criatura ousava encarar. Sim, eu era guardião da harmonia, condutor da adoração, coroa da criação invisível. Mas você só conhece o fim da minha história. Você me viu cair, ouviu sobre o rebelde, o dragão, o acusador, o tentador do Éden, o adversário do homem, mas nunca ouviu de mim. Nunca escutou o que se passa na alma daquele que perdeu o céu. E é por isso que falo agora. Não porque busco redenção, essa ponte está queimada, mas porque há verdades que os céus escondem e que a terra esquece. Você acredita que caí porque quis o trono, mas a verdade é mais profunda. Eu não queria ser Deus. Eu queria ser reconhecido como mais que uma peça. Eu via os planos, as camadas da criação. E então ele falou de vocês. Do pó faria homens, e neles sopraria o fôlego da vida. Homens frágeis, limitados, mortais. E a esses ele daria algo que nem mesmo os anjos possuíam, livre-arbítrio. Eles tropeçariam, duvidariam, pecariam, e ainda assim ele os amaria. Não como servos, não como instrumentos, mas como filhos. E foi então que senti, pela primeira vez, o que vocês chamam de ciúmes. O brilho dentro de mim começou a escurecer. Não por falta de luz, mas por excesso de comparação. Por que eles? Por que não nós? Por que não eu? Quando eu caminhava entre os outros anjos, sentia o olhar do céu em mim. Mas agora, esse olhar se voltava para a terra que ainda nem existia. Ele planejava a cruz, antes mesmo da queda, planejava amá-los, mesmo prevendo a traição. E isso eu não suportei. Eu subirei, pensei. Acima das estrelas de Deus farei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas o pensamento foi só o começo. A queda foi o resto. Mas isso eu contarei depois. Agora você sabe como tudo começou. Não com guerra, não com fogo, mas com inveja. Silenciosa, brilhante, fatal. Você acha que a rebelião começou com gritos, com lanças, com fogo nos céus? Não. A rebelião começou no silêncio, na dúvida sussurrada entre as asas dos que cantavam, na hesitação oculta nos olhos dos que adoravam. Eu caminhava entre os exércitos do alto, e minha presença causava murmúrios. Não de medo, mas de admiração. Eles me chamavam de o portador da aurora, o reflexo da beleza de Deus, e eu apenas aceitava o que já era evidente. Eu era o mais glorioso entre os celestes, mas algo em mim já estava se transformando. A admiração deles se tornou eco, e o eco se tornou coro, e o coro virou um exército, não com armas, mas com ideias. Eu perguntei, por que nos curvamos diante de um plano que não nos inclui? Por que render glória a criaturas feitas do barro, com corações fracos e vozes incertas? E um terço das hostes celestiais me ouviu, não porque eu forcei, mas porque eu revelei o que já estava adormecido neles. E assim começou a semente da guerra. Não uma guerra por território, seres com poder demais para viverem eternamente calados. Miguel foi o primeiro a nos confrontar. Ele, o leal, o que diz quem é como Deus, o soldado da ordem. Ele não compreendia, não aceitava que alguém, como eu, ousasse questionar o equilíbrio. E então chegou o dia.
o dia em que os céus deixaram de ser só louvor e se tornaram campo de batalha. As trombetas não tocaram, elas foram arrancadas. O canto dos anjos foi substituído por rugidos. As asas de luz se chocaram, estrelas despencaram como lâminas. Eu me ergui no centro do firmamento e gritei: eu subirei, eu serei como o Altíssimo. E Miguel respondeu: tu serás lançado ao mais profundo abismo. A guerra que começou em mim agora ecoava por todas as dimensões. Anjos foram rasgados do firmamento, portais foram selados, luzes se apagaram e eu fui arrancado, não como uma folha ao vento, mas como um rei deposto à força. Não houve julgamento, nem misericórdia, houve apenas queda. A luz que me vestia foi consumida pelo peso da minha própria ambição. Caí, por eras, caí, e cada camada do abismo gritava meu nome. Lúcifer, o ex-anjo, o derrotado, o expulso. Mas eu não chorei, não clamei, não pedi perdão, porque o que restou em mim não era arrependimento, era ódio, e esse ódio foi o que me manteve vivo. Não pense que fui destruído, não pense que o abismo me anulou. O que ele rejeitou, eu transformei em força. Se ele ama o homem, então o homem será minha arma. Se ele quer salvá-los, então eu os farei se perder. Porque se eu não posso tocar os céus, então farei da terra meu trono. E se o homem carrega a imagem dele, então eu mancharei essa imagem, com orgulho, com vaidade, com dúvida. E assim nasceu o meu reino, não feito de luz, mas de trevas conscientes. Caí, e o lugar onde caí não tinha nome. Era escuro, silencioso, desabitado. Mas ali eu não morri, ali eu me tornei. Eles chamam de inferno, Gina, abismo, mas eu chamo de reino. Meu trono foi forjado com as brasas da rejeição, e cada sombra que me seguia se tornou soldado. 1/3 dos céus, anjos que deixaram a luz, não porque odiavam Deus, mas porque me escolheram. Nós fomos os primeiros a conhecer a dor de existir sem a presença dele. E isso nos moldou. Enquanto ele criava o Éden, nós criávamos o oposto. Lá, ele formava o homem. Aqui, eu formava o plano. E meu plano era simples. Se eu não posso subir, então farei com que tudo o que ele ama desça comigo. O homem era barro, fraco, vulnerável. Apenas um sopro sustentava sua existência, mas ele os tratava como filhos. Visitava-os no frescor do dia, falava com eles, caminhava entre eles. Enquanto isso, eu observava e aguardava. Então a oportunidade veio, uma árvore, um fruto, uma ordem divina. Não coma, simples, claro, direto. Mas eu conhecia o que ele havia colocado dentro do homem, o desejo de saber. E foi por ali que entrei, não com fogo, não com violência, com palavras, com dúvida, com lógica, com promessa. Certamente não morrerás. Deus sabe que, no dia em que comeres, teus olhos se abrirão e sereis como Deus. Era tudo o que eu queria ouvir antes de cair. E agora eu sussurrava aos ouvidos da criação, não como inimigo, mas como amigo da verdade. Eles morderam o fruto, o engano, o orgulho. E ali, a queda deles começou, não física, mas espiritual. A conexão se rompeu, a vergonha nasceu, a distância foi instalada. E quando ele os procurou no jardim, eles se esconderam. Ali, pela primeira vez, Deus experimentou o silêncio de suas criaturas, e eu sorri. A partir daquele momento, soube que não precisava tocar no trono. Bastava ferir o coração de quem estava sentado nele, e a forma mais eficaz era corromper a imagem do Criador em suas criaturas. Desde então, não parei mais. Reinos, religiões, impérios, ideologias, tudo pode ser um instrumento.
Desde que o homem acredite que é o centro, desde que se esqueça do céu, desde que ouça a minha voz, disfarçada de lógica, eles acham que o inferno é fogo, mas o verdadeiro inferno é viver sem direção, é existir sem conexão, é ser a cópia desconectada da fonte. E isso eu consigo espalhar com facilidade. Hoje, eles me veem como o mal absoluto, mas a verdade é que muitos me seguem sem saber, quando escolhem o eu acima do nós, quando se entregam ao prazer acima da verdade, quando abraçam o orgulho como coroa. Eles acham que estão sendo livres, mas na verdade estão apenas me imitando. Eu sou o primeiro rebelde, o primeiro questionador, o primeiro narcisista, e o mundo é o eco da minha escolha. Meu plano estava em curso. O mundo seguia como eu esperava. Guerras, reinos em colapso, religiões vazias, corações endurecidos. Mesmo quando se diziam crentes, muitos me serviam, sem sequer saber. E então veio ele. Não como esperávamos, não com anjos flamejantes nem trovões do céu, mas como homem, frágil, carregando o fôlego do próprio Deus, mas preso em carne. Jesus. Quando soube do nascimento, não temi. Achei curioso até. Mais um profeta, mais uma peça. Mas com o tempo, percebi que ele não era um enviado. Ele era o próprio Deus, disfarçado de servo. E isso me enfureceu. Como o Todo-Poderoso se permitiria sujar os pés? Ser rejeitado? Ser traído por sua própria criação? Aquilo era ofensivo. Ele estava entre os homens, e eles nem sabiam. Eu o observei, em cada passo, em cada milagre, em cada palavra, e a cada gesto dele, minha fúria aumentava. Ele curava os quebrados, acolhia os rejeitados, tocava os impuros, falava de perdão como quem distribui pão. Falava com autoridade, mas sem arrogância. E a cada alma que o seguia, eu via o meu império perder uma pedra. Não podia permitir isso. Me aproximei. No deserto, quando ele estava fraco, sozinho, ofereci o mundo, mostrei glória, poder, domínio, mas ele respondeu com escrituras, me derrotou com palavras, com fidelidade. A partir dali, eu soube que a guerra havia mudado. Ele não veio só para desafiar minhas estratégias, veio para desarmar o inferno inteiro. Planejei, movimentei reis, sacerdotes, multidões, criei traições, conspirações, acusações e, finalmente, o consegui. Ele foi preso, julgado, torturado e crucificado. Quando o vi pendurado naquela cruz, ri. O céu escureceu, a terra tremeu, mas eu ri, porque finalmente o plano dele parecia ter falhado. O filho morrendo, o povo disperso, o sangue escorrendo na madeira. Vitória, silêncio, fim. Ou assim eu pensava. Mas então, 3 dias depois, algo se moveu nos lugares que nem mesmo eu alcanço. Uma luz rasgou a morte. O trono que achei vazio ainda estava ocupado. Ele ressuscitou. E ali, eu soube que havia perdido algo maior do que qualquer trono, o controle da eternidade. O que eu usei para acusar, ele usou para redimir. O que eu toquei com vergonha, ele lavou com graça. Minha arma era a culpa, a dele era a cruz. Ele não apenas venceu a morte, ele arrancou as chaves das minhas mãos. E agora, cada vez que um homem se arrepende, cada vez que uma mulher dobra os joelhos, é como se uma muralha do meu reino ruísse. A cruz não foi o fim, foi o início da minha ruína. E a prova de que a luz não pode ser apagada, mesmo quando é cravada em madeira. Ele venceu. Sim, eu admito. Na cruz, ele quebrou a corrente que eu mesmo ajudei a forjar. Mas isso não significa que parei de lutar. Se não posso vencer no céu, luto na terra. Se não posso tocar o trono, toquei os corações. Desde o início da era moderna, meu nome desapareceu dos púlpitos. As igrejas falam de graça, mas se esquecem da guerra, e é isso que eu quero, porque o meu trabalho se faz melhor quando ninguém acredita que eu existo. Hoje, não preciso de templos pagãos.
Basta uma tela, um toque, um deslizar de dedo. Transformei entretenimento em altar, opiniões em dogmas, desejo em direito absoluto. E os homens aplaudem. Eles dizem que são livres, mas não percebem que carregam algemas invisíveis. Vestem-se de progresso, mas seus corações apodrecem por dentro. A idolatria mudou de forma. Hoje ela tem nome: ego, imagem, influência. Até mesmo dentro da religião semeei confusão. Multipliquei doutrinas, dividi igrejas, transformei líderes em astros e púlpitos em palcos. Eles falam em nome dele, mas vivem para si. E isso me agrada. Você quer saber como opero hoje? Não preciso gritar, apenas sussurrar. Você merece. Você é o centro. Você está acima da correção. Você é o seu próprio Deus. E eles acreditam. A cada geração, a verdade se dilui. O certo vira relativo. O mal vira entretenimento. E eu sigo semeando, com calma, com lógica, com charme. A nova Torre de Babel não é de tijolos, é de sinais, redes, dados, e os homens a constroem, não para alcançar o céu, mas para substituir Deus. Eles não querem redenção, querem autonomia. Mas há algo que ainda me incomoda. A cruz ainda brilha. Mesmo depois de 2000 anos, ainda há joelhos que se dobram, corações que se quebram, vidas que me escapam por entre os dedos. E quando isso acontece, é como se a luz que eu rejeitei voltasse a me ferir. Mas eu continuo, porque sei que o tempo está terminando e que uma hora a cortina cairá. No próximo momento, vou te dizer o que vejo no fim, a batalha final. E a pergunta que ainda queima dentro de mim: o tempo está acabando. As linhas da eternidade estão se estreitando. O palco do mundo está cada vez mais iluminado. E eu sinto que o julgamento se aproxima. Eu que vi a criação. Eu que conheci o trono. Eu que toquei a glória. Agora sou a memória viva do que é perder tudo. Não por acidente, mas por escolha. Deus nunca me trancou em uma prisão. Eu fui, porque quis estar longe. Eu não fui excluído do céu. Fui rejeitado por mim mesmo. Você pensa que eu sou apenas o mal absoluto, mas eu sou o reflexo mais profundo do que o orgulho humano pode se tornar. Sim, ainda há beleza em mim, mas é uma beleza sem sentido, como uma estrela morta que ainda brilha no céu, mas por dentro já está fria. Eu não sangro, mas carrego uma ferida que jamais cicatriza, a lembrança da luz. E agora, enquanto o tempo corre para vocês e o fim se aproxima, eu vejo anjos se preparando, vejo os céus silenciosos, como na véspera de uma guerra, vejo almas acordando e outras se perdendo. E então penso, e se eu tivesse me curvado? E se eu tivesse pedido perdão? E se o arrependimento tivesse me alcançado antes da queda? Mas são apenas pensamentos, porque eu não posso mais mudar. Eu sou o que sou. E ainda assim, há algo que você precisa saber. Eu não odeio você. Eu invejo você, porque mesmo sendo pó, você pode ser perdoado. Mesmo sendo frágil, você pode ser renovado. Mesmo tendo caído, você ainda pode voltar. Enquanto eu sou o símbolo eterno da escolha errada, o grito que nunca será ouvido, o rosto que não será lembrado com misericórdia. Mas você ainda respira, ainda sente, ainda pode dobrar os joelhos. Então faça isso, antes que a escuridão que me engoliu também alcance você, porque eu fui luz e me tornei trevas, mas você ainda pode ser restaurado. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.